Saudações, guerreiros! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Contabilidade Pública. Vamos começar a debulhar a contabilidade pública. Vamos lá? Vamos entender, então, como funciona a contabilidade pública, como funciona a estrutura dela, como funciona a dinâmica dela. Depois que a gente entender a dinâmica, a gente vai ser mais fácil para a gente fazer o quê? Para a gente ir agregando os conceitos. Contabilidade pública é pesado, não é? É muito conceito. Então, o que acontece? Normalmente a gente começa a estudar, vai agregando, começa a decorar aquele monte de coisa sem entender para que serve, sem entender como funciona aquilo. Só decorei. Então, aqui a ideia é a gente fazer o contrário. Eu quero te explicar aqui como funciona a dinâmica, o que é a contabilidade pública, como é que funciona a relação patrimonial, orçamentário. Você vai entender isso, como funciona na prática, e aí a gente vai agregando os conceitos, aí fica mais fácil. Vamos assim? Vamos lá. Então, assim, CASP. O que é CASP? CASP é a contabilidade pública, professor? É a mesma coisa? É. Para efeito da tua prova, é a mesma coisa, assim, tá? O que quer dizer, então, CASP? Contabilidade aplicada ao setor público, só isso. Um nomezinho aí, né? Ficou mas que, sinceramente, aí nos editais, aí na área pública, eu não vejo isso pegando muito não, gente. O pessoal continua chamando de contabilidade pública, tá? Mas hoje o termo atual é CASP, contabilidade aplicada ao setor público. Então tudo varia, tu vai ver que agora os demonstrativos recebem esse nome, é DCASP, demonstrativos de contabilidade do setor público. PCASP, é o plano de contas do setor público, assim vai, né? Tudo com CASP. Então, o que nós vamos estudar? Então, é isso, gente. Aqui a contabilidade pública nós vamos dividir no que? PCASP. Aqui. Nossa, ficou horrível a minha letra aqui, gente. Ainda bem que você tem isso escrito aí. Eu não peguei o jeito aqui da canetinha ainda. Desculpa aí. Ainda bem que você tem escrito aí. Mas, enfim, PCASP vai ser aí que nós vamos entender como funciona a dinâmica da contabilidade pública. Mas nós temos lá dentro da contabilidade, no manual de contabilidade, lá no MCASP, que assim, existe um manual do STN que trata de tudo isso aqui que a gente está vendo. Ou a maioria das coisas que a gente vai ver aqui está lá no manual, nem tudo, mas a maioria. Então, assim, a estrutura básica está lá. Então, assim, o PCASP tá lá, tem um capítulo só tratando dele lá no manual de contabilidade. E aí, gente, nós temos também uma outra partezinha que eu chamo de parte geral, que são conceitos. Conceitos introdutórios, principalmente, né? Bastante coisa aqui da estrutura conceitual, essa nova legislação aí vigente a partir de 2017, né? Não tem muita novidade lá, que revogou inclusive os princípios contábeis, né? Então a gente vai ver, aí tem uma carga conceitual bastante grande, nós vamos ver onde isso? Aí nessa parte geral. Mas assim, o foco da contabilidade pública, eu vou dividir contigo em 4 partes. Não é essa geral não. É aqui, é o plano de contas, primeiro. Com ele eu vou conseguir fazer a coisa direitinho do quê? Dos meus procedimentos, meu PCP, procedimentos contábeis patrimoniais. Então tem um bloco lá, um capítulo só tratando disso. O que mais que eu tenho? Esse aqui é o 2, tá? O que mais que eu tenho? 3 aqui, vai ser o quê? Vai ser o meu PCO, Procedimentos Contábeis Orçamentário. Então nessa parte aqui eu vou estudar o orçamento, né? A previsão e a execução orçamentária, o registro contábil dessa execução orçamentária. E aqui, gente, não confunda orçamento com o procedimento contábil orçamentário. Existe um sistema que a gente faz os registros contábeis, existe outro sistema que registra o orçamento. São coisas separadas. Mas na contabilidade a gente tem que entender muito do que está lá no orçamento para a gente poder registrar a contabilidade corretamente, né? Então a gente tem que entender muito, mas quando eu falo aqui em contabilidade, nós vamos ver as classificações orçamentárias? Vamos.
Mas a maioria dessas classificações, elas não sofrem registros contábeis. Faz parte da matéria, mas ela está onde? Ela está lá no sistema. Eu consigo enxergar as classificações orçamentárias no sistema de orçamento e não no sistema contábil, tá? Então, depois, na hora que a gente for fazer lá o estudo dessas classificações da receita orçamentária, da despesa orçamentária, eu vou te mostrar, ó, isso aqui, ó, não está lá na contabilidade, está lá no orçamento. É um outro sistema. É um sistema totalmente diferente. Mas eu trato o orçamento dentro da contabilidade, professor, não no sistema? Trato lá dentro da execução do orçamento, inclusive a previsão, eu trato lá na contabilidade também. Mas, professor, então ele acontece em dois lugares, em dois sistemas? Sim, são detalhamento de informações diferentes, mas eles andam em dois sistemas, sim. O sistema orçamentário, que tem um detalhamento de informação, e sistema contábil, que tem um outro nível de detalhamento de informações. Então, é diferente sim, tá? E por último, isso aqui tudo, gente, esses procedimentos contábeis e orçamentários vão permitir o quê? Vão permitir que eu emita os relatórios, os demonstrativos contábeis, os DCASP. Então é isso, gente. A contabilidade, ela tem por objetivo o quê? Fornecer informações. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter meus registros patrimoniais, vou ter meus registros orçamentários lá na contabilidade e a partir disso eu consigo tirar as informações que vão ser evidenciadas por meio dos demonstrativos, o DCASP. Então é isso. Professor, e onde é que entra? Só tu falou do procedimento contábil patrimonial e do orçamentário, beleza. Com isso eu consigo cumprir o quê? O objetivo da contabilidade, que é fornecer informações. Eu registrei os dados, eu registrei as informações e depois eu evidenciei essas informações para o público por meio do quê? Dos meus demonstrativos. Está aqui, ó. E onde é que entra o PCASP, professor? O PCASP é quem organiza essas informações. Senão fica tudo. Como é que eu vou buscar a informação? Como é que eu sei o que é patrimonial, o que é orçamentário? É o PCASP que separa essa bagaça, gente. É ele. Então vamos lá. Vamos avançar aqui que vai ficar mais claro. Quer ver? Aqui, ó, eu fiz para você bonitinho, porque a minha letra ali do outro lado ali eu fui te explicando para você seguir meu raciocínio, para você não entender, né? Como é que vai desenvolvendo ali. Porque se eu te mostrar a figura aqui, você não desenvolve raciocínio comigo. Então eu desenvolvi lá contigo, mas eu sei que tu não consegue entender aquela letra ali. É difícil, nem eu, depois que eu olho, eu entendo. Mas assim, ó, aí o que eu faço para você não ficar prejudicado, para você consultar depois? Eu coloquei aqui bonitinho para você, ó. Então a gente tem aqui a parte geral que eu falei, ó, o plano de contas aqui que eu falei, ó. E o que a gente vai estudar dentro dele ainda, ó. Olha aqui, ó, contabilidade pública, procedimentos orçamentários que eu falei e os... Opa, desculpa aqui, ó. E os patrimoniais, né? Foi o que eu falei. O professor específico não falou. Não, já chegou lá. E por fim, vamos cumprir o objetivo da contabilidade, que é fornecer informações por meio do quê? Do DCASP, dos demonstrativos contábeis. E aqui eu coloco para você no teu material bonitinho, aí, ó, quais são eles, ó. Sendo que os dois últimos aqui, ó, são aqueles previstos aonde? Não são previstos no MCASP, são previstos nas normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, mas não na Lei 4.320. Os 4 primeiros aqui são os da Lei 4.320. E aí, depois nós temos uma análise, ó, que até está por fora aqui, nós temos um monte de coisa que vai agregando, é aquilo que eu te falei, né? Nós vamos agregando, mas não é o cerne. O cerne o que é? O que é a espinha dorsal? É plano de contas, que vai permitir que eu registre de forma separada e organizada o quê? Os procedimentos orçamentários e os procedimentos patrimoniais. E com isso eu consigo fazer o quê? Consigo fornecer, atender o objetivo da contabilidade, que é fornecer informações por meio dos demonstrativos contábeis. Então é isso que é o cerne. Professor, esse específico eu não falou? Não, não falei. Porque aqui, gente, na verdade é o seguinte, a ideia é essa que eu te disse, né? Os específicos são assuntos realmente muito peculiar. Muitas vezes que envolvem, inclusive, os dois aspectos, o orçamentário e o patrimonial. Tem todo um procedimento para tratar desses assuntos que é refletido, que a contabilidade tem que refletir, ela tem que fornecer informações de todos esses procedimentos.
aqui eu costumo chamar de aqui é a contabilidade avançada. É aqui que o bicho pega, né? Por quê? Porque tem procedimentos adicionais aqui, né? A dificuldade, gente, quando eu falo em procedimentos contábeis específicos, não é a contabilidade. É você entender o procedimento daquela situação. Como é que funciona uma dívida ativa? Quando eu dou aula de dívida ativa, normalmente a dúvida do aluno não é na contabilização. A dúvida do aluno é entender o que é dívida ativa. Então não tem jeito, eu vou ter que te explicar o procedimento da dívida ativa. Então aqui por isso que eu falo que é a aula avançada, né? A gente tem que entrar nos procedimentos, entender o que é uma operação de crédito, o que é um precatório. Sabe o que é um precatório? Então o que é? O que é um consórcio público? Como é que funciona isso? Como é que reflete a contabilização? A concessão de serviços públicos, como é que funciona isso? Fundeb, regime próprio da Previdência. Então a gente tem que entender como funcionam esses carinha aí para a gente poder fazer a contabilização, né? Como eu falei, a contabilização não é difícil, sim entender o procedimento. Por que geralmente fica difícil, professor? Porque a gente geralmente o aluno tenta fazer a contabilidade sem entender como funciona o procedimento. Então a gente tem que primeiro trabalhar o procedimento para depois contabilizar. Então vamos lá, sigamos. E aqui, gente, eu queria tratar contigo aqui, ó, de fazer esse link que eu te falei, plano de contas. Trouxe aqui para ti ó, um resuminho do plano de contas, ó. Isso aqui é o plano de contas, professor? É o plano de contas, gente. Resumido, claro, né? Mas é o plano de contas. Na verdade, o plano de contas tá aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó. É nesse onde está o branquinho aqui. Consegue enxergar comigo? É onde está o branquinho. Então ali eu tenho, ó, veja ali, ó, esses quadradinhos. É assim que é o plano de contas. Claro que eu estou ilustrando aqui para você, né? Mas a ideia é essa. Então assim, ó, eu tenho ali 3 quadradinhos. O plano de contas me separa em 3 quadradinhos. Então eu tenho primeiro as contas ativo, passivo e as minhas contas de despesa e receita. Professor, mas não está escrito despesa e receita ali, está escrito VPD e VPA. Em contabilidade pública, nós vamos fazer agora uma diferenciação entre receita e despesa e VPD e VPA. Quando a gente for falar em receita sobre o aspecto patrimonial, despesa sobre o aspecto patrimonial, nós não vamos mais falar receita e despesa, nós vamos falar VPA e VPD. É assim que é chamado, professor? É assim. É assim que o manual de contabilidade trata. É assim que as normas hoje tratam receita e despesa sobre o aspecto patrimonial. E se falar, professor, receita sobre o aspecto patrimonial, vale? Vale. Se eu falar VPA, vale? Vale. Mas assim, para não ficar aquela confusão, aquele nome enorme, receita sobre o aspecto patrimonial, se convencionou que quando for aspecto patrimonial, chama de VPA. E a despesa chama de VPD, que é a variação patrimonial diminutiva. No caso da receita, VPA, variação patrimonial aumentativa. Aumentativo, fiquei mais rico, seria a receita. VPD, variação patrimonial diminutiva, é a despesa, fiquei mais pobre. Então é isso. Então faz uma analogia aqui, gente. É a mesma receita e despesa que você está acostumado, só deram um nome diferente para não confundir com a receita e despesa orçamentária. Você imagina a confusão. Isso aqui é uma receita. Mas bem que é uma receita orçamentária ou é patrimonial? Aí eu tinha que ficar sempre perguntando, né? É uma confusão. Então o que tu faz? Não chama mais de receita e despesa, chama de VPA e VPD. E na prova, professor? Na prova está cobrando assim mesmo. VPA e VPD. Normalmente ele fala variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva. E na prova, professor, já usaram receita e despesa? Já, às vezes usa também. Não é incomum, não. Só que daí ele fala sobre o aspecto patrimonial. Ou ele diz que é a receita considerando o aspecto patrimonial. Então você sabe que receita sobre o aspecto patrimonial é a VPA que a gente vai estudar aqui. Beleza? Então é isso. Então o que você tem aqui então? É o ativo passivo, despesa e receita, que agora nós vamos passar a chamar de VPD, VPA, beleza? Então, mas percebam que é a mesma estrutura, ativo, passivo. Depois eu tenho as contas de resultado lá da contabilidade privada, não é, gente? É a mesma, é igual. Aqui eu resumi, claro, mas é igualzinho lá.
É idêntico, professor? Não, idêntico não é, porque tem algumas coisas que são peculiares da contabilidade pública, mas a lógica é a mesma. Então, a mesma lógica que tu aplica lá na contabilidade privada é aqui para o patrimonial, gente. Então, você que já está tinindo na contabilidade privada, tu já está matando aqui, ó, 30% aqui, ó, da pública, porque 30% aqui é patrimonial, até mais, porque o controle aqui quase pouco é cobrado, tá? Mas não, tu já entendeu. Só nós não vamos estudar, então vamos, claro, mas assim, ó, se você já entende a privada, é praticamente igual aqui. Tu vai ver que nós vamos tratar, ver o que é diferente, tem algumas diferenças, mas é muito pequena. É mais nomenclatura, que nem aqui nós estamos falando de VPD em vez de despesa, nós estamos tratando de VPA em vez de receita. Mas você perceba que a lógica é a mesma. Onde é que tu reconhece lá na contabilidade privada uma receita? É igual aqui. Só que em vez de chamar de receita, tu vai chamar de VPA. Mas a lógica, gente, é a mesma. Não tem segredo, nós vamos fazer exercício, tá? Olha aqui, ó. E depois tem a ver aqui essa primeira parte, então é o patrimonial. Só que na contabilidade pública, além do patrimonial que tu está acostumado a ver lá na contabilidade privada, nós vamos ver o que também? Orçamentário, né? Beleza. Então, o que a gente fez aqui nesse plano de contas? Nós acrescentamos duas classes a mais aí para a gente controlar o orçamento. Então, nós temos aqui, ó, no lado esquerdo, as contas de controle do planejamento, o início do lançamento, e na direita nós temos a execução do orçamento. Então, ó, 5, controle de aprovação do planejamento e orçamento, e o 6 é controle da execução do planejamento e orçamento, né? Então, resumindo, nesse bloquinho aqui, eu vou controlar do lado esquerdo a minha previsão orçamentária, do lado direito a minha execução orçamentária. E aqui dentro dessa execução orçamentária vai ter tanto a receita orçamentária quanto a despesa orçamentária. Então, essa partezinha aqui vai ser dela. Professor, eu posso fazer lançamento lá, um débito no patrimonial, um crédito no orçamentário? Claro que não, né, gente? São mundos diferentes. Então, é como eu falei. Lembra lá da a parte patrimonial é muito parecida lá com a contabilidade privada? Imagina tu debitar lá na contabilidade privada alguma coisa e não ter o crédito. Então, professor, meu crédito está lá no orçamentário. É outro mundo. Eles não se conversam. É outro mundo. É como se fosse departamento diferente aqui. Então, quando tu tiver um fato contábil lá, tu não tem que pensar assim, ó. Ah, esse fato aqui, ele é de qual dos mundos ali? Ele é da caixinha patrimonial, é da caixinha orçamentária, é da caixinha de controle. Não é assim que tu faz. Tu tem que fazer o seguinte: esse fato contábil tem efeito no patrimonial? Aí, se ele tiver, depois nós vamos ver quando é que tu reconhece lá no patrimonial, né? Já te dou exemplo. Mas daí, se ele tiver, tu vai lá e contabiliza. E aí acabou, né? Não acabou. Aí tu pega esse mesmo fato e vai lá para o orçamentário e pergunta: orçamentário, tem registro aí para eu fazer com esse fato? E aí tu vai analisar quais são as situações que tu faz lançamento orçamentário e vai ver se aquele fato lá ele é de lançamento orçamentário ou não. Se for, você faz também. Se não for, você não faz. E lá no controle, a mesma coisa. Tu vai lá no departamento, ali na caixinha do controle e pergunta: controle, eu tenho que fazer lançamento aqui? Então percebo que pode não ter havido lançamento no orçamentário e ter no controle. Pode não ter havido no patrimonial. Pode não ter havido nenhum só no controle. É possível, professor? É possível. Os atos potenciais, por exemplo, só tem registro nas contas de controle. Não tem patrimonial e não tem orçamentário. Então, assim, ó, pode ser que tenha lançado, com um fato que você tenha na mão, ele tenha lançamento nos 3. Ele vai passando ali, tu vai lá analisar o patrimonial. Opa, tem que lançar aqui. É um critério de reconhecimento aqui no patrimonial, então tem que lançar. E aí tu vai no orçamentário também, atendeu lá um critério lá para eu lançar no orçamentário. E aí tu vai para o controle também, então teve lançamento nos 3. Ou pode ser que tenha num só.
Então, assim, gente, eles são totalmente independentes. Você tem que ter isso em mente, eles são independentes. Mas vamos fazer exercício um pouquinho, vamos fazer vamos trazer uns exemplos aqui para ficar mais fácil. Então, tu entendeu aqui, né, como é que é a organização, né? Então, eu tenho na primeira caixinha aqui ativo, passivo. Depois eu tenho as contas de resultado que pertencem ainda lá ao mundo patrimonial, né? Que é a minha VPD e a minha VPA. E eu tenho depois, aí saindo do mundo patrimonial, eu entro no mundo orçamentário, eu tenho do lado esquerdo as contas de aprovação do planejamento e orçamento, e do lado direito eu tenho as contas que vão representar, que vão registrar o quê? A execução do orçamento, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, o que eu empenhei lá de uma despesa, o que eu arrecadei de uma receita, eu vou olhar onde? Eu vou olhar ali no lado direito do plano de contas, lá no 5, no 6, que me controla o quê? Minha execução do orçamento. Tranquilo, gente? E lá no controle, professor, dá um exemplo de controle. Lá no controle eu vou registrar controles, óbvio, né? Mas um exemplo de controle, professor. Custos, sistemas de custos. É feito aonde é que é registrado? Aqui, no sistema de controle. Outro exemplo, atos potenciais. Aqui. Mais especificamente, um exemplo, um passivo contingente, por exemplo. Eu controlo ele aqui. Se eu tiver, depois você vai entender direitinho. Talvez você lembre da contabilidade privada, ou talvez você lembre, se você já viu contabilidade pública, também talvez você lembre. Se não, fica tranquilo que eu vou explicar mais à frente. Mas um passivo contingente, quando a possibilidade de saída de recursos for remota, ele não é registrado, né, gente? Então eu não coloco na conta de controle, professor? Coloca. Mas, professor, você acabou de dizer que não é registrado? Não é registrado no patrimônio. Aliás, passivo contingente nenhum é registrado no patrimônio, gente. Ele fica registrado lá no controle. Então, se te perguntarem se é registrado, não é. Porque quando fala em reconhecimento, é o reconhecimento patrimonial daquela obrigação, daquele passivo. Ele ainda não dá para ser reconhecido porque ele não atendeu o critério de passivo. Por isso que ele é um passivo contingente. Então veja que passivo contingente não é passivo, né? Mas enfim, por que eu estou te adiantando esse assunto? Que talvez você não. Se você está vendo a primeira vez, você talvez nem esteja entendendo. Mas eu estou te adiantando para dizer que esse é um caso que ele não é reconhecido patrimonialmente, mas eu preciso ficar controlando. Por quê? Porque esse passivo contingente, que tem a possibilidade de saída de recursos da entidade remota, e por isso ele não é reconhecido, quando é remoto sequer divulgado. Nem em nota explicativa aparece, porque a possibilidade é remota. Mas não significa que eu não tenha que controlar, gente, porque isso pode mudar em algum momento. Em algum momento ele pode passar a deixar de ser remoto, pode passar a ser provável. Então eu tenho que ficar de olho naquilo. E como é que eu fico de olho? Eu coloco lá nas contas de controle. Eu deixo lá e eu fico observando. Então, periodicamente, eu vou analisar se aquilo não passou a ser provável. Se passou a ser provável, mas ainda não satisfez totalmente os critérios de reconhecimento patrimonial, eu continuo observando, mas no provável ali eu já tenho que fazer a nota explicativa, deixou de ser remoto, eu já tenho que no mínimo fazer uma nota explicativa. Então veja aí a importância dessas contas de controle, que eu vou ter lá no 7 e 8, né? No meu plano de contas. Então, se eu quiser ver esses controles, professor, eu quero ver meus atos aí potenciais, meus passivos contingentes aí remotos, que quero ver como é que estão. Onde é que eu olho, professor? Tu vai olhar lá no plano de contas, lá nas contas de controle, lá nas contas 7 e 8. 7 controles devedores e 8 controles credores. Então, nós vamos dar exemplos disso. Mas vamos lá. Então, eu te dei um exemplo aí de controle, né? Controle dos passivos contingentes. Tem outro, professor? Tem. Vamos pegar aqui outro exemplo aqui que eu te trouxe na tela, inclusive, ó. Como eu faço um lançamento, inclusive com lançamento aqui, gente, ó, da DDR. O que é DDR, professor? DDR, gente, é o seguinte. DDR é a minha disponibilidade de recurso, a disponibilidade por destinação de recurso. Então, isso aqui está ligado com o quê? Está ligado com a disponibilidade orçamentária. Mas, professor, o orçamentário eu não controlo lá nas contas 5 e 6? Sim.
vai estar lá. Só que eu preciso controlar essas disponibilidades que estão lá contabilizadas nas contas que estão logo aqui em cima. Ó. Tu pode ver que eu deixei aqui os exemplos de orçamentário, lançamentos orçamentários. Professor, não estou entendendo nada desses lançamentos ainda. Tu vai entender já já. Como eu falei, aqui eu estou te trazendo a estrutura, né? Então aqui, gente, olha, veja bem. Aqui, nesse exemplo aqui da DDR, então eu tenho que controlar essas disponibilidades que já estão registradas lá no orçamentário, aqui em cima, ó, lá nas contas de classe 6 aqui, que é da minha caixinha orçamentária. Só que aqui eu tenho que fazer ela por fonte de recurso, por destinação. O que é isso, professor? É o seguinte, tem algum dinheiro que eu recebo, que eu arrecado, que eu tenho que gastar, mas eu vou gastar com o quê? Eu posso sair gastando com o que eu quiser? Imagina que eu sou um gestor público. Recebi, arrecadei lá, o estado do Rio Grande do Sul arrecadou, o estado de São Paulo, quer dizer, enfim, qualquer estado aí fez uma arrecadação, o município, a União, né? Fez uma arrecadação, e aí o que acontece? Posso sair gastando no que eu quiser? Não. Os recursos a maioria deles são vinculados, então eu tenho uma partezinha deles que é ordinária, que eu posso gastar com o que eu quiser, né, com os programas de governo ali, o que eu quiser, eu quero dizer que ela não está atrelada a uma despesa específica. E outros que estão atrelados, que é saúde, por exemplo, gasto com educação, transferências constitucionais legais, então são recursos que têm destinação já carimbado. Aquele dinheiro entrou, mas está carimbado. É isso aqui que tu recebeu, tu tem que gastar com o quê? Com educação. Então, na hora de eu decidir lá que eu tenho dinheiro? Tenho, então vou gastar. Opa, mas peraí, eu tenho que ver com o que eu tenho para gastar. Então, eu tenho que ir lá na caixinha de controle e ver como é que está a minha disponibilidade por destinação. Quanto é que eu posso gastar com saúde, quanto é com educação e quanto é que está livre, no ordinário. Então, esse controle é feito aqui. E aí percebe, ó, que ele é feito de acordo com o quê? De acordo com a execução orçamentária. Agora eu queria que tu viesse comigo aqui, ó, junto, para olhar esses quadrinhos que estão na direita. Você percebeu que eu fiz um link aqui, ó, com exemplos de lançamento do patrimonial, depois aqui lançamento orçamentário e depois lançamento de controle. Percebeu? Muito bem. Agora me acompanha. Para fazer lançamento patrimonial, o que eu preciso? Mesma coisa da privada, da contabilidade privada. A lógica é a mesma. As diferenças, professor, tem, mas daí nós vamos estudar depois. Eu quero que tu entenda aqui, ó, a estrutura, a dinâmica. Então, para começo de conversa é a mesma coisa, beleza? Depois a gente vê as diferenças. Para você entender a estrutura é a mesma coisa. E no orçamento, professor, como é que eu faço os lançamentos? Pelas etapas da execução da receita e da despesa. Então, assim, ó, professor, eu não estudei ainda, nós vamos estudar. Quais são as etapas da receita? Na fase de planejamento eu tenho a previsão e na fase da execução eu tenho o lançamento da receita, arrecadação da receita e recolhimento. Então eu cuido dessas fases. Qual fase que tem lançamento na receita? Só a fase da previsão e a fase da arrecadação. As outras não tem, professor? Não, as outras não tem. Então, se você tiver uma situação lá de lançamento, por exemplo, não precisa se preocupar com lançamento nas contas orçamentárias. Pode até ter outro lançamento de controle, mas não é o caso aqui, tá? Então, não tem. Recolhimento, também não aqui para efeito de orçamentário, tranquilo? E a despesa? A despesa é completinha, gente. Todas as etapas dela que a gente vai ver lá no planejamento fixação. Aí tem várias outras que tu estuda lá em AFO, mas aqui o que importa para a gente é a fixação, que seria equivalente à previsão, né? Na receita nós temos a previsão e na despesa é a fixação, que ocorre quando? Ocorre quando o orçamento é aprovado. Aí a gente faz a fixação. E aí depois eu vou ter o quê? Eu vou ter o empenho. A partir do momento que está autorizada a despesa, eu posso lá empenhar, assumir o compromisso, né? E a partir do empenho aí, o que eu tenho? No empenho, eu tenho reconhecimento da despesa orçamentária. Só que não é só aí que eu tenho lançamento. Tem lançamento em todas as outras fases. A contabilidade pública, ela controla todas as fases do orçamento, principalmente da despesa. Na liquidação, ocorre
ocorre o lançamento. Perceba que está ele aqui na direita para você. Ó. Você que já está mais adiantado, que você já estudou, você já consegue enxergar todos esses lançamentos e entender, né? Mas aqui o que eu quero que tu entenda, você que ainda não viu isso, perceba o seguinte, que os lançamentos são iguais ao quê? Eles obedecem ao quê? Obedecem à etapa da execução do orçamento. Então veja bem que às vezes você estudou, tem aluno aí que já estudou as etapas e não sabe para que aquilo serve. Ora, aquilo serve para fazer o lançamento. Eu tenho que registrar. Por que eu estudo em contabilidade pública etapa da execução da despesa? Porque é nesse momento que eu faço o lançamento contábil, gente. É por isso. Nada é por acaso. Muita gente acha que informação inútil essa de etapa. Até é fácil, né? Então nem te importa em estudar, porque não é difícil. Mas ela tem uma razão de ser. Então, uma vez que você entendeu essa etapa, a primeira ali de planejamento é fácil, né? Na receita eu tenho a previsão e na despesa eu tenho a fixação. Dotação, pode até ter outros nomes aí, mas enfim, a ideia é essa, né? A partir dali, na receita, eu vou trabalhar o quê? Eu só vou ter uma das fases reconhecidas durante a execução da receita. Ó, planejamento é previsão, mas na execução eu só tenho a arrecadação que eu vou lançar, a receita. Já na despesa não, eu vou fazer lançamento em todas as fases dela. Então, desde a fixação lá, que pertence à fase de planejamento, e daí depois eu tenho todas as etapas da execução. É empenho, é liquidação e pagamento. Professor, eu estou vendo aí um em liquidação. Nós vamos estudar isso aqui depois. Isso aqui é uma outra fase que serve só para fazer um controle aí. Depois eu vou te explicar isso direitinho. Fazer um controle aí para poder fazer o cálculo aí do superávit, tá? Mas isso aí depois eu te explico com calma. Não encana com isso agora. Mas daí, tá, professor, legal, entendi. Só que daí depois eu vou entender esses lançamentos aí, que esses numerozinhos aí ainda não entendi. Se tu olhar aqui com um pouco de carinho, deixar um pouquinho da preguiça de lado, afinal de contas nós estamos falando de 21 contos para começar a conversa, gente. Então vamos lá, ânimo, né? Coragem aí. Olha para a direita aqui, ó, dessas fases, dessas etapas e veja, empenho. O que ele está fazendo ali? Ó? Tira do debita, ele está tirando, creditando, ele está colocando. Ele está tirando do crédito disponível e colocou no crédito empenhado. E vai lá para o liquidado, lá desce um pouquinho ali. Estou tirando do crédito em liquidação, que é a etapa anterior, estou colocando aonde? No liquidado. O último, pagamento. Estou tirando do liquidado e estou colocando aonde? No pago. Então percebam que o lançamento é isso. Ele tira da etapa que estava e coloca na próxima etapa. É isso. O númerozinho depois a gente vai ver lá na aula específica. Mas você perceba que se você entender isso aí, matou. Tu vai ver que o número é fácil também, mas enfim, para não se estender muito aqui, eu só quero que tu entenda a dinâmica. Então tu percebe que fica fácil, gente? É só você entender a etapa. Eu estou na fixação. A fixação é dotação inicial, eu liberei o crédito disponível. E a partir daí, desse crédito disponível, que é a autorização para eu gastar, né? A dotação é isso, né? Então, dotação inicial, crédito disponível. Posso gastar, está autorizado. A partir do crédito disponível é a etapa que eu tenho da minha execução. Então, crédito, tirei, empenhei. O que eu faço? Tiro. Ele não é mais crédito disponível. Eu tiro de lá, eu debito. E credito aonde? Coloco onde? Coloco no crédito empenhado. Professor, mas está escrito a liquidar. Claro, se ele está empenhado, ele está pendente de liquidação. Então, o crédito empenhado, que falta o quê? Falta liquidar. Então, por isso que tem esse a liquidar, né? A próxima fase é em liquidação. Então, eu tenho o tiro do crédito empenhado a liquidar e passo para o crédito empenhado em liquidação. Professor, por que você pediu para pular isso aqui na explicação agora há pouco? Porque nem sempre tem o em liquidação, tá, gente? Isso aqui vai ter em algumas situações específicas. Então, se vier, por exemplo, numa questão, ele tirando do crédito empenhado a liquidar e já colocando no crédito empenhado liquidado, tá certo, tá certinho. Então, não existiu a fase do em liquidação. Então, essa fase nem sempre existe, tá? E as outras, professor? As outras sempre existem, tá, gente? Empenho sempre existe.
Sempre, sempre. Ah, não tem exceção? Não, não tem. Empenho sempre existe. A única que é normal, não é comum não existir aqui, ó, é o em liquidação, tá bom? Professor, e a nota de empenho? É outra conversa, nós vamos chegar lá. Não vamos misturar as estações aqui. Aqui é para você entender a dinâmica. E lá na receita também, lançamento nem sempre existe, tá? De qualquer maneira, não existe aqui, mesmo que exista o lançamento, não existe o lançamento contábil, não existe o registro na contabilidade dessa fase da receita. Tranquilo? Professor, mas eu estudei lá em direito tributário, todos os tributos têm que ter lançamento. Sim, verdade. Mas aqui tu está em contabilidade pública, e aqui a gente não registra só tributo, a gente registra outras receitas também. E tem outras receitas que nem sempre passam pela etapa de lançamento, beleza? Não mistura as matérias aí, tranquilo, gente? Tranquilo? Eu sei que é difícil, às vezes tu fica ali estudando várias coisas, tu nem se mexe direito para não misturar um assunto de uma matéria com a outra, né? Eu sei que é complicado, mas por isso que eu quero coloco aqui para você em quadrinho, assim, ó, para tentar organizar a matéria na tua cabeça, beleza? Então, aí, gente, assim, ó, opa, me atrapalhei aqui meus slides aqui, mas aí, só para concluir, então, o que acontece? Essa é a dinâmica de registro, né, gente? É isso. Então, deixa eu voltar só mais um pouquinho aqui, que eu queria só falar aqui um pouquinho também do patrimonial. Se perceber aqui, eu coloquei um lançamento de uma receita, ó, uma VPA, um lançamento de uma VPD, tu vai ver que não tem segredo, segue a mesma lógica do patrimonial. E uma variação qualitativa. O que é a qualitativa? É aquele que eu mexo em elementos do ativo ou passivo sem passar pelo PL, sem passar por uma receita de despesa, né? Então, eu dei como exemplo aqui o pagamento pelo serviço prestado. Se eu paguei por um serviço prestado, partindo do princípio que eu tinha essa obrigação reconhecida já, eu vou ter que baixar lá, né? Então eu vou ter que debitar lá o meu passivo e vou ter que creditar o quê? Caixa, porque se eu paguei, está saindo disponibilidade. É igual à contabilidade privada? É. Professor, nós vamos fazer vários lançamentos disso de maneira detalhada? Vamos. Aqui o objetivo é que tu entenda o quê? Essa dinâmica, beleza? Como é que funciona? Que você saber que não pode misturar esses mundinhos aqui. E aí, gente, assim, ó, com isso aqui, a gente aprendendo a fazer isso aqui direitinho, né? A gente vai, o que a gente vai ter como resultado? Os RCPGs, os relatórios contábeis de propósito geral, né, gente? Professor, o que é isso? Vamos estudar. Mas, assim, ó, dando um exemplo de relatório contábil de propósito geral é os DECASP, né? Os balanços patrimonial, balanço orçamentário, são relatórios contábeis de propósito geral. Então veja que tudo isso tem como objetivo o quê? Fornecer informações, né? Através dos relatórios contábeis de propósito geral, por exemplo, os DECASP, o balanço patrimonial, orçamentário. Então estão aqui todos eles que nós vamos estudar detalhadamente. Mas assim, ó, aqui você percebe qual é a ideia, como é que funciona a contabilidade. Então, tudo isso que eu estudei aqui em cima, né? Essa geração de informações de forma organizada que o plano de contas me permite fazer, me facilita a elaboração desses demonstrativos aqui para eu fornecer informações aos usuários da contabilidade pública, né? Esses usuários não são apenas técnicos. Aí, como usuário, a gente tem a sociedade em geral, que também nós vamos ver esses conceitos. Gente, com isso, eu tentei te apresentar, espero que tenha conseguido transmitir para você a dinâmica da contabilidade pública. Agora nós vamos aprofundar aí cada um desses conceitos. Vamos na próxima aula, então, a gente aprofunda esses conceitos. Mas aí deu para passar a dinâmica. Tranquilo? Até a próxima, então. Vamos fazer uma pausa aí nessa aula, tomar um cafezinho. Daqui a pouco estamos de volta. Aquele abraço!